Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo trataremos de mais um intrigante assunto. Veremos que nós, cooperativistas de crédito, em conceito, na minha visão, desconhecemos nossos investidores. Vou desenvolver um raciocínio visando apresentar essa minha leitura. Vamos lá. O primeiro tema interessante para corroborar com essa minha ideia é que quando nós analisamos crédito nós temos toda a tendência, nós temos toda uma análise pregressa, temos o Serasa, a Boa Vista, temos ainda a opção do SCR, temos toda a escoragem da lei e temos toda a vida pregressa dele para com a cooperativa, na conta corrente, temos ainda a regra de cobrança, ou seja, nós temos bastantes ferramentas para poder dizer se esse cliente tende ou não a dar problema lá na frente. Mas quando a cooperativa de crédito está analisando um investidor, ela não tem essa referência. Nós cuidamos preferencialmente dos maiores doadores de recurso, analisamos seus volumes, raramente suas concentrações, muito menos a sazonalidade, né? A sazonalidade que é uma coisa muito relevante para a cooperativa, e isso tudo então vai criando um cenário que não é tão bem entendido assim. Um outro tema também que reforça é que a gente acredita que uma praça é tomadora ou captadora. Na minha leitura, nesses 43 anos de prática, não parece que uma praça é tomadora ou captadora. Se nós chegamos atrasado, nós só vamos dar crédito, preferencialmente. Mas aquela instituição financeira que está mais tempo lá, certamente já é a opção dos sócios tradicionalmente investidores, seja pequena ou grande. E para você tirar esse investidor dessas instituições, você vai demorar uns 3, 4 anos para pegar 20% dele, se conseguir. Então é uma árdua tarefa. Outra coisa também, quando você vai aplicar em grandes bancos, lá você faz um questionário sabendo se você é conservador, moderado, agressivo. E depois mais nada pessoal é feito. Agora aqui no nosso caso, como nós temos 99% de um produto que é o depósito a prazo e ele é muito representativo e ele é conservador, então não se faz esse tipo de questionamento. Outra coisa importante é que o saldo que o sócio tem hoje é que define o quilate dele. Se ele tinha 1 milhão lá e tem 100 mil hoje aqui, eu vou olhar os 100 mil. Se amanhã ele pode ter 3 milhões, não interessa, eu estou olhando 100. Isso é muito ruim. E outra coisa, eu não tenho a visão de quanto ele tem no mercado. Então, além de olhar essa informação apenas no momento zero da minha análise, eu não tenho a vida pregressa, não tenho a tendência que ele sugeriria para nós e também não consigo ver o saldo que ele tem no mercado. Então agora vamos apresentar para vocês algo que pode ajudar nessa análise para a gente parar de desconhecer nossos investidores usando o indicativo de tendência dos investidores. É uma pontuação de 0 a 10, quando for 10 ele é um ótimo indicativo de tendência para doar recursos para nós de forma muito intensa e longa. Se tiver abaixo de 5, já é um indicativo de péssima tendência para conosco. Como é que a gente usa isso então? A gente usa esse indicativo para reconhecer o perfil frente à real necessidade de funding, porque eu preciso de funding para a cooperativa emprestar. Eu preciso saber muito bem comprar esse dinheiro. E hoje eu estou comprando um saldo e não a tendências que estão envolvidas nesses centenas de sócios que estão investindo com a gente. Eu preciso de informações proativas para apoiar a comercial, para que eles permitam interações inteligentes, oportunas e saudáveis com esses clientes. E daí eu também consigo obter subsídios sobre concorrentes. Com esse indicativo, eu consigo identificar melhorias também na solução comercial, seja taxa, tarifa, carência, sobras, capacitação do meu pessoal, o marketing, os nichos, o canibalismo que às vezes a poupança, às vezes os fundos de investimento fazem com o depósito a prazo. Eu vou redefinir a meta de um jeito mais polido, muito mais delicado para saber realmente o que eu quero. Se eu quero saldo, continua como está. Se eu quero uma coisa mais pura, mais lapidada, eu vou usar o indicativo de tendência do investidor. Tá bom? E também o vencimento papel para ver se não está um pouco curto demais ou longo demais. Lembrando sempre que o crédito que nós queremos dar acima de 2 ou 3 anos, basta colocar ele atrelado a um indexador, mais uma taxa de juros fixa, e com isso a gente não se trava tanto por emprestar longo uma taxa fixa. Esse indicativo vai permitir que nós definamos
os perfis dos nossos novos investidores, seja já sócio ou futuro. Isso é legal, saber o que eu vou buscar lá fora. Eu quero alguém com dinheiro, eu quero alguém com dinheiro e com perfil interessante no indicativo de tendência do investidor. Vai prever as evoluções naturais da carteira, então como é que a minha carteira vai crescer para mais ou para menos. Isso é um sinal, hoje eu não tenho isso. E outra coisa também, monitora a previsão de perdas elevadas, seja em volume ou quantidade de sócios, porque o indicativo vai fornecer para a gente tanto o saldo quanto a quantidade de sócios que vão estar em cada uma dessas faixas que foi colocada. O indicativo, então, ele foi feito com 2 etapas, vai ter um provisório, que é o sócio com menos de 12 meses, com aplicação, né? Ou que nos 12 últimos meses zerou um dia ou 2 dias, que seja, nesses 12 meses, porque esse é um cliente investidor complexo e eu preciso, então, voltar o contador a zero e contar novamente para ele. Já o real é aquele indicativo de tendência de investidor daquele sócio que tem mais de 12 meses uma posição conosco e não a zerou. Aqui eu vou apresentar para vocês os slides porque é muito interessante acompanhar esse raciocínio. Vamos lá. Primeira coisa importante é que o indicativo de tendência do investidor ele vai de 1 ponto ou até 10 pontos. Qual que é a ideia? A ideia é tentar sinalizar quanto ele é bom ou quanto ele é ruim. Então a ideia aqui é toda resposta positiva soma 1 ponto. Ter aplicação há mais de 1 ano, saldo médio acima de 20. Aqui eu estou pegando também os pequenos, porque de diversos pequenos a gente tem um bom volume. E às vezes algumas praças têm muitos deles. Eu preciso então entendê-los e não sair de um patamar muito alto. Ter aplicação há mais de 5 anos, saldo médio acima de 100 mil. Então isso é interessante. Então veja que o investidor ganhou ponto na segunda, também ganhou ponto na primeira, porque ele está enquadrado lá. Ter saldo atual nas aplicações acima do FGCOP, 250 mil. Isso foi um tema da minha dissertação de mestrado e ficou muito claro que uma cooperativa grande, os investidores têm uma tendência a chegar a 350 mil e não ir muito para frente. Isso depende muito da bandeira e depende muito também da agência, do líder, como é que ele representa a idoneidade, a segurança daquela instituição lá. Então isso é muito interessante. E também no item 4, para ganhar um 4º ponto, ter uma aplicação ainda dentro do prazo de carência, ou seja, esse meu investidor aplica comigo e trava por 360 dias, 720, isso permite saber que ele tem relações comigo, eu consigo entrevistar esse dinheiro, eu consigo travar, isso é muito interessante porque eu estou dando crédito mais longo e estou captando também com uma travinha bem interessante, né? Carência, não trava. Ter um ou mais aportes dos últimos 12 meses, então ele vem colocando dinheiro na conta dele, isso representa que está subindo o saldo, isso é relevante, é muito interessante. Já no 6º ponto possível de ganhar é se não ter baixa no seu saldo médio acima de 20% nos últimos 12 meses, ou seja, ele está com o saldo de dinheiro em conta corrente dele, não caiu tanto, então provavelmente ele não vai usar esse limite que ele fez para ele, que é a aplicação financeira que ele tem. Não tem redução de mais de 30% do volume de crédito em conta corrente, ou seja, a quantidade de valores que ele recebe, seja de aposentadoria, salário ou de como sócio, esse dinheiro, aluguéis que seja, esse dinheiro entra e está extremamente ainda próximo do padrão que a gente conhecia. Então não há necessidade tão premente dele buscar esse dinheiro. Outra coisa é a redução em 3 meses de mais de 30% das transações. Ele está usando muito pouco a cooperativa. Isso sinaliza o quê? Que ele vai ter necessidade distintas ou está usando outra instituição financeira e tende gradualmente nos deixar. Lembrando que nesse item 8 e no item 7, de 1 a 3, nós vamos fazer essa análise e vamos usar como balizador aquilo que aconteceu do 4º ao 15º mês passado para a gente ter uma certeza do que está acontecendo. E também, se não teve, para ganhar mais um ponto, ele não pode ter cancelado soluções estruturadas, vendas consultivas nos últimos 3 meses, cartão de crédito, seguro, consórcio, ou seja, se ele cancela conosco uma coisa tão bem elaborada dessa, é um sinal ruim. Então, se ele cancela ou não tem, ele perde o ponto. Mas se ele tem esse produto e não cancelou, ele vai ganhar esse ponto. E outra coisa importante, o 10º item, é se ele é um investidor, pessoa física, e ele é sócio de uma empresa, a empresa também investe. Ou seja, é muito interessante quando o sócio, a empresa, tem o hábito de investir conosco e se ele ganha um ponto. Então, de uma forma geral, esse indicativo de tendência investidor, ele atende 98% da base dos nossos sócios que tem perfil conservador. Vai aceitar, é claro, uma margem de erro de 2%, que são aquelas pessoas
que não são investidor, mas ficaram investidor, seja por uma herança, venda do imóvel, de um caminhão, alguma coisa assim. São coisas estranhas, chama atenção, mas realmente de cada 100 investidores, 2 têm esse perfil, então vamos relegá-lo. Lembrar sempre que você olhar a série histórica, tire o crescimento vegetativo da Selic para não afetar a sua análise dessa série histórica. E outra coisa, né? Ainda nós não temos nesse indicativo, que seria na versão 2, formas de nós sabermos como é que está esse investimento lá fora. Se não tem, está tudo comigo, isso é muito bom. E aqui, para finalizar, nós conseguimos ver o indicativo de tendência de investidor com todas as suas notas, né, de 1 até 10 pontos. Quem é que conseguiu 10? 3 sócios, juntaram 3,5 milhões, são 7% do total da base, e eles têm um ticket médio de 1.166. Também nós vemos lá, com nota 8, tem 7, com 7.600.000, 14%, e um ticket médio de 1.085.000. Mas reparem que nota 4, que é uma nota já ruim, eu tenho 13 sócios que têm 6.400.000, que representam 12% de tudo, é um índice bem relevante, e que tem 492 mil reais de ticket médio. Com isso eu posso fazer um gráfico de linha, de tendências dos últimos 12, 13 meses, para ter uma noção de como está se comportando essa carteira, essa agência, ou até mesmo a singular. Assim, com base nos argumentos dos vídeos e usando os indicativos de tendência dos investidores que foram apresentados, que podem permitir que a gente analise quais são os ótimos doadores de recursos e quais são os péssimos, a gente consegue demonstrar para os senhores que, em conceito, as cooperativas de crédito desconhecem seus investidores como instituições financeiras e nós precisamos minimamente de ter uma regra para saber qual que é a tendência da nossa carteira hoje, daqui a 3 ou 6 meses, e não olhar tão simplesmente pelo saldo, porque não é referência para nada numa gestão, ainda mais diante dessa crise ou da pós-crise que nós sairemos e vamos precisar de muito mais subsídios para gerenciar a nossa cooperativa. E assim eu concluo esse vídeo, demonstrando mais uma vez que eu entrego pérolas para os senhores. São coisas ricas que eu espero que tenham sido úteis, práticas e que no momento certo para os senhores. Compartilhe esse vídeo, fique com seu Deus, vamos todos nós sair dessa crise muito mais fortes e muito mais rápido. Muito obrigado, até o próximo vídeo.